Olá, você que nos acompanha, é um prazer estar contigo em mais uma edição do Mentes Pensantes. Hoje um tema super especial, que é conexão espiritual. Estou mais uma vez muito bem acompanhado com a Fernanda, com o Pedro e com o Roberto, que tem muito a contribuir a respeito desse tema. Estou curioso com o que o Roberto vai falar a respeito desse tema. E não à toa, vou começar contigo, Roberto. Seja bem-vindo a mais uma edição aí do nosso podcast. Boa noite, Aisla, Fernanda, meu companheiro de ataque. Tem jogo marcado, hein? Sala direita tá forte, hein? O negócio tá marcado aí, né? Aqui, o homem, Quero ver o desempenho junto. Jogar do lado. Vamos conversar, né? Conexão espiritual. Traz aí um leque grande aí de assunto e vamos jogar para a mesa aí. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez, aproveitando aí que você está do ladinho do Roberto, então, companheiro de ataque, seja bem-vindo a mais um podcast. Obrigado, Aislan. Roberto, meu companheiro de ataque, né? Vamos ver se a gente vai dar bom no futebolzinho mesmo, né? Fernanda, querida, né? Obrigada. A querida aqui do podcast é a Fernanda, né? Tem Isso todo mesmo. um fã-clube aí, né? Obrigada, gente. Isso é Obrigada. verdade. Que bom que nós estamos aqui, né? Em mais um, acho que o 17º episódio, né? Então, bom demais. É um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que já me perdi nas contas, né? também, Mas é vou sempre confiar. muito legal, tá disponível toda quinta a partir das 18 horas. E uma novidade, já disponível também no Spotify, pessoal, tá? Muito Você bom. que não consegue nos assistir aí, de repente agora já pode viajar. Vai lá no Mangue Mídia, Mentes Pensantes, você vai no Spotify agora também encontrar legal. os nossos programas. Lavando uma louça. Fernanda, tudo bem? Oi, Aislan. Tudo bem? Como que você tá? Tô Meus bem, colegas, tudo como certo. estão? Roberto, Pedro, pessoal de casa, como estão? Conexão espiritual, eu tenho certeza que vai render bons bocados. Eu percebo que o Roberto deu uma titubeada ali, né? Ele não quer iniciar, mas, Roberto, não tem como não iniciar por você, né? Esse tema hoje à noite, para que a gente siga na tua linha de raciocínio. Discorde, concorde, não é mesmo, Aislan? Roberto, então a gente agradecendo aqui a Super Popular, que é a farmácia que está junto ali ao Super Mercosul, e também agradecendo a HS Tintas, que neste mês de maio, que está finalizando aí, completou seus 7 anos, parabéns toda a equipe da HS Tintas pelos 7 anos, sua loja especializada em tintas aqui em Mangueirinha. Roberto, quando nós trazemos um tema como este, com o título Conexão Espiritual, existe um momento da vida para acontecer isso? Existe uma fase, existe uma idade, existe uma dificuldade que tem que ser enfrentada para que a gente enxergue isso? Fala para mim o que você entende por conexão espiritual. Primeiro nós precisamos entender a nossa formação, né? Aquela questão de ter um corpo, ter uma alma e ter um espírito que é o que nos conecta a Deus, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. É impossível você estar conectado com o espiritual sem que seja pelo meio da fé. É impossível. Então a fé é que nos conecta. E essa fé ela é pouco entendida porque às vezes ela vem assim, uma impressão. Eu tive uma impressão, parece que um sentimento. Às vezes a pessoa não sabe definir isso até que vai conhecendo e vai amadurecendo nisso. Então, quantas vezes eu percebi pessoas dizendo assim, eu tive uma impressão de não ir, eu tive a impressão de ir, eu tive uma impressão que eu tinha que fazer isso, eu tinha que visitar determinada pessoa. Parece que eu ouvi uma voz dizendo que eu deveria fazer isso, eu fiz e deu certo. Não é que parece, realmente ouviu. Ouviu? Não é que parece que teve realmente uma impressão. E houve essa conexão. Então, os casos são absurdos, assim, se a gente for detalhar, os casos são absurdos de pessoas realmente direcionadas por Deus, direcionados por esse mundo espiritual, governando, direcionando, orientando, trazendo. E quanto mais você aprofunda, mais você vai conhecendo, e quanto mais você conhece, mais você tem facilidade de andar nisso. Olha, eu confesso para você, Roberto, me posiciono aqui na mesa deste podcast como talvez o mais leigo a respeito do assunto, sabe? E ao mesmo tempo que mais tem a aprender. Quem está assistindo e se identificar comigo, que junte-se a mim nas perguntas que eu vou tentar levantar aqui com vocês. Mas antes, Pedro, quando tratamos de conexão espiritual, o que vem em sua mente? Vem ouvir
e ser ouvido, né? Então, eu ouço a Deus, eu aprendo com Ele, aprendo dele e por Ele sou ouvido, né? Às vezes a gente, e tá tudo bem, cada um tem sua jornada, né? Mas a gente inicia muito em querer ser ouvido por Deus, né? Então, eu clamo, eu peço, eu rogo, enfim, tem várias palavras para a mesma coisa, oro. que é eu oro, que é buscar ser ouvido por Deus, né? E conforme a gente vai nos conectando, a gente passa a ouvi-lo, que é plenamente possível, né? A partir do momento que essa conexão ela vai aumentando, é plenamente possível você ser sim. É você ouvir o que Deus tem a dizer. Sim. Primeiramente através da palavra de Deus, que é o livro incontestável, né? E também ouvindo as impressões que o Roberto disse. Fernanda, conexão espiritual. Para mim, Já teve, nunca muitas, teve? Muitas. E para mim o resumo é a segurança de que eu não estou sozinha. Não estou sozinha, nem tudo depende só de mim, porque eu posso entregar e descansar. E a partir do momento que eu entendi que eu poderia entregar e descansar, eu relaxei. Mas essa entrega... Que momento que aconteceu isso? Os encontros com Deus, se você for pesquisar, não sei se os meninos concordam comigo, mas a maioria deles é em momentos de muita dor, de muita dificuldade, né? Onde você entrega, não dou conta, Deus é contigo, venha, eu confio e aceito o teu desígnio, o teu encaminhamento, chame do que for. Mas quando eu entendi que eu não precisava e não conseguiria dar conta de tudo sozinha, principalmente nessa questão, quando tu me pergunta em relação ao encontro com Deus, eu não consigo, eu vou até aqui, humanamente eu vou até aqui. Agora eu preciso entregar e confiar na resposta que Deus vai me dar. Essa questão de ouvir Deus, por muitas vezes eu ficava, meu Deus, será que todo mundo ouve, só eu que não? Sabe? Será que... Mas quando eu entendi que dependia da minha busca, eu comecei a ouvir. Então, de nada adianta eu ficar admirando quem ouve, admirando quem ora, quem reza, não importa a terminologia. Mas tudo dependeu da minha entrega. E, como eu te falei, a entrega genuína. A confiança de você ter um BO grande, um chumbo grosso nas mãos e perceber que não tem como, humanamente é impossível dar conta e você precisa de alguém para estar com você. Por isso que eu falo que para mim o resumo é a segurança de que eu não estou sozinha em nada, em nada. Então, quem me acompanha, nesse caso, mais é o meu marido, né? Mas quem está comigo o dia inteiro sabe que eu converso o dia inteiro com Deus. Eu pergunto do mínimo ao máximo dos detalhes. Eu saio de casa para atender, eu peço encaminhamento na fala, eu peço direcionamento para as palestras. Então, é questão de detalhe, de você entender que quem tem controle da vida é O nome Deus. disso é muito simples, né, Fernanda? O nome disso chama relacionamento. Isso. Então, a grande dificuldade que a pessoa tem em caminhar com Deus é porque, imagina assim, na esfera... Não quero entrar num campo de criticar A, B, C, nada. Mas toda essa ideia assim, de que eu vou encontrar Deus numa estrutura apenas, Sim. Essa é uma ideia que totalmente limita o poder de Deus e a ação de Deus na minha vida. Eu não posso imaginar que o meu relacionamento com Deus se limita só ao fato de eu estar em qualquer tipo de estrutura, com qualquer tipo de nomenclatura. A minha vida com Deus ela precisa se deter em um relacionamento. É dormir, acordar, almoçar, tudo que for fazer, trabalhar, as coisas simples que parecem ser simples. Meu Deus, me ajuda nisso daqui, eu preciso tanto de uma direção do Senhor nisso, eu preciso falar, eu preciso... Eu vindo para cá agora, com a cabeça totalmente vazia assim, falei para você, eu saí do trabalho a tal horário, já cheguei aqui, tomei um banho rápido, chegar aqui, e está com a cabeça assim, vazia sobre o que falar, e em 5 minutos de conversa, e os assuntos vão, e nós vamos falar muito. Então, eu vejo tudo isso uma graça que vem de Deus. Não são textos preparados, não são coisas preparadas, mas uma graça que vem de Deus, mediante esse relacionamento. Sim. Tá, veja bem, Roberto, baseado nessa tua última fala, aí tem gente que não acredita a Deus o fato
de determinados acontecimentos. Você compreende? Muito bom isso aí. Eu acho que tem hoje cresce o número de pessoas que são desapegadas Sim. com relação à espiritualidade, fé e outras Fácil, coisas mais. fácil. Mas pergunta número 1 que eu faço para você, Roberto. Quem está nos assistindo confundiu a conexão espiritual com fé. Elas andam lado a lado? Estamos falando da mesma coisa? São assuntos interligados? E a questão número 2 é sobre os incrédulos. Por que são incrédulos? Nossa, isso aí é boa. Ótimo. O que é fé? Primeira pergunta, o que é fé? A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, fé para mim não é crer. Muitos pensam que fé é acreditar. Não, fé é conhecimento. Por que eu acredito? Porque eu conheço. Sim. Então, tudo se base dentro desse relacionamento. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu confio. Não é quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu creio. Mas quanto mais eu conheço, eu confio. A pergunta de uma incredulidade é muito simples. Se conhece muito pouco. Por que uma pessoa é incrédula com relação a uma determinada coisa? Porque não conhece. Porque se conhecer, vai deixar de ser incrédulo. O Augusto Cury, ele foi fazer a pesquisa dele bíblica, da Bíblia, ele foi fazer todo o estudo bíblico. E o início da jornada dele era para comprovar que Jesus era uma farsa. Sim. Isso está nos livros dele. Ele Sim. fala também. O mestre, aí tem a série, né? O mestre isso, dos mestres, o mestre isso. do amor. É. São uma série de Mas a livros ideia onde ele estudou dele- Cristo para isso. A né? ideia dele de estudar a Bíblia era para provar que Jesus era uma farsa. Que Jesus era alguém que o pessoal idolatrava, mas que, em todo esse processo, com a cabeça de psiquiatra, de psicólogo, ele se rendeu totalmente, Sim. dizendo, é Olha só. impossível que um ser humano tenha escrito isso. É impossível que algo seja assim. Então, para mim, é muito simples. Basta um incrédulo procurar conhecer, e eu duvido que vai continuar sendo incrédulo. Sim, sim. E eu acrescentaria uma ideia assim de... quando você fala essa ideia de que as pessoas estão cada vez mais desapegadas à espiritualidade, fé e tudo, é porque as pessoas elas estão cada vez mais autossuficientes. Elas estão cada vez mais independentes. No sentido de, eu confio, literalmente eu confio no meu próprio taco. Eu estou no controle das coisas. Por isso que eu atendo muitos empresários e a maior dificuldade deles com espiritualidade é isso. Porque ele olha para trás e ele fala, eu que construí. Então eu que comecei lá do zero. Ele eu não que atribui. sustentei. Ele eu não que acredita, né? suportei Aham. o processo. E a conexão espiritual, para mim, a palavra que resume ela é render. Porque aí eu abro mão dessa suficiência, eu abro mão dessa independência e eu me submeto a alguém. Sim. Não necessariamente para dar todos os créditos a ele do que aconteceu na minha vida, mas para falar assim, eu me rendo a quem tu és. Eu me rendo ao teu poder. Eu o adoro, que o fato de adorar Sim. é um sinal de rendição. Então era como se muitas pessoas estivessem com o escudo na mão, falando assim, ó, eu não vou largar esse escudo. É igual a Fernanda falou, né? Ela falou que ela teve a experiência quando ela decidiu se render. Ela largou o escudo e falou, toma conta. Pedro, e teve Entendeu? e teve uma conversa, acho que Muito, muito bom. eu consigo fazer uma conexão perfeita em uma conversa que eu tive com o Pedro, inclusive, e não teve intenção alguma do Sim. caminho que tomou. Mas o Pedro, em uma das nossas primeiras conversas, Foi. eu pontuei várias situações para ele e ele falou, não, para mim está claro, você acredita na soberania de Deus. E é isso. É questão de entender que não depende de mim. A soberania é dele. Quem direciona é ele. Quem determina é ele, sabe? E até talvez eu não estivesse preparada para esse episódio, mas para mim a questão de conexão, Aislan, com Deus é tão grande que para mim ela não é só, ela é física, entende? E quando eu entendi que era física, eu pensei, meu Deus, é sobrenatural, porque é corpórea. Você já deve ter ouvido a expressão de sentir o coração queimar. É sentir o coração queimar, é calor,
Eu não sei explicar. Você Ô, teve Fer, consciência da presença de Deus. Sim. Talvez você tenha consciência da Você presença me de Deus. deu a deixa para falar justamente isso. Conversei com amigos próximos e uma delas usou esse termo aí. Olha, eu já fiz muita festa na minha vida, eu já passei ótimos momentos de alegria e tal, mas nada se compara ao encontro que eu tive com Deus. Digo, meu Deus, eu não tive isso ainda. Sim. Viu? A sensação que veio em mim foi assim, e outra, sem nenhum tipo de piada, num bate-papo muito maduro, aonde não existiam pré-julgamentos ou preconceito a respeito do que ela estava relatando. Muito pelo contrário, existia um respeito. Mas, ao mesmo tempo, para uma pessoa como eu, por exemplo, manda falar comigo também. É o que eu te falei nos Por bastidores. que comigo ainda não terceirizar a fé, aconteceu? né? Sim. Manda um recadinho lá, ô Jesus. Então, talvez, Roberto, eu ainda esteja, de fato, num processo, numa busca. Vou além, Roberto. Quero que você, até com a tua sabedoria, me responda. Eu cheguei ao ponto de me questionar da seguinte forma. Diz, olha, eu não preciso que... Deus que me perdoe assim, mas... Estou com a minha esposa grávida, estamos vivendo um grande momento. Eu não preciso passar por algo ruim para eu me ajoelhar a Deus. Sim, e pedir isso por é Ele. ótimo. Eu tenho consciência disso. Eu não quero que isso aconteça. Muito pelo contrário, eu quero agora, nesse momento, Faz um trabalho me preventivo, render e Ailton. já agradecer por todas as coisas boas que estou vivendo. Então, numa análise racional, eu pensei isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que tenho esse mesmo fervor, esse mesmo calor. Para mim, parece que acontece diferente. E várias pessoas, creio que se identificam com essa minha fala. O que você teria a falar a respeito, Roberto? Buscar. A busca, a sede, a vontade, a fome. Eu, no meu início da minha jornada, fui tomado de uma fome, uma sede assim, muito violenta. Cada evento que eu via a oportunidade de ter uma experiência que eu via as pessoas tendo e eu não tinha. Sim. E eu ia para os eventos e ia para as primeiras filas e ficava esperando aquilo acontecer. Em algum momento aquilo ia acontecer. Eventos grandes. Eu assim ficava procurando. E um dia na minha igreja, estando lá, o pastor pregando, poucas pessoas, eu tive assim tudo aquilo que eu fui procurar nos grandes eventos, Controle. sabe? Ali aconteceu algumas experiências. Eu tive muita e tenho muita experiência, assim, coisas que não dá nem para contar. Mas todas elas partiu de uma sede. Sim. Todas elas partiu de uma fome. Todas elas partiu de uma vontade. Todas elas partiu de Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, elas aconteceram em secreto. Se manifestaram depois. Eu só estou sentado nessa mesa por causa disso. Só por causa disso. Eu não estaria sentado nessa mesa se não fosse isso. Tenho consciência disso. Alguma pessoa fala assim, Roberto, sai umas palavras de sabedoria. Não. Eu não teria palavra, não teria sabedoria se não fosse isso. Não teria. Compreendeu o exemplo que eu citei, Pedro? Para alguns de uma forma, para outros de outra forma? Sim. Porque para mim, Aislan, antes dessa fome, que ela não é uma fome natural, a fome que o Roberto teve, ela não é uma fome natural, ela é uma fome espiritual, né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que o Espírito de Deus, ele testifica, ele confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso é uma experiência que é espiritual, né? Ela não é natural. Então essa fome que o Roberto fala é uma fome espiritual. É algo assim que transcende, sabe? Mas o início dessa fome é esse desarmamento. É quando você se desarma. E em muitos casos é em momentos críticos, em outros casos são em momentos de bonança, onde, assim como Salomão falou lá em Provérbios, né, ele fala que tudo é vaidade. Por quê? Porque ele chegou no ápice do que uma pessoa poderia desfrutar. Ele é o homem mais rico do mundo, até hoje, né, o homem mais rico que já existiu, tinha mais de 400 mulheres, eu acho, né? Só que ele chegou e falou, tudo é vaidade. Por que tudo é vaidade? Porque ele teve acesso a tudo.
E ele chegou lá no topo e se desarmou, falou, existe algo além disso aqui. Né? Então, começa com esse desarmamento. Eu lembro mesmo, tem um... Eu chamo de rapaz, né? Porque ele tem 22 anos. E ele é multimilionário com a internet. Ele ficou multimilionário no digital mesmo. E aí eu acompanhei toda a jornada dele. E esses dias foi feita uma pergunta para ele do que ele buscava na vida dele agora. Ele falou que ele chegou num nível em que dinheiro para ele já não faz mais diferença. E ele percebeu que não era isso que ele buscava. Ele precisava de algo além. Então ele já tem multimilhões em conta, ele já é livre financeiramente com 22 anos, mas o que? Ele percebeu, chegou no ápice e falou, existe algo a mais, isso aqui não está me saciando. Aí ele inicia esse desarmamento, existe algo além, então eu preciso me submeter a alguém. E esse alguém é Deus, é Cristo, é nessa esfera assim, sabe? Fer, algum complemento? Em relação a se desarmar, eu concordo completamente, porque... Que momento, Fer? Estou curioso pela tua história, está mureteira. Nossa, Aislan, nossa, se eu for contar, vira em Não, mas tudo bem, vamos lá, chorar é legal e dar audiência, viu, o povo essa gosta. Questão... O que eu quero dizer é o seguinte, né, Fer, eu percebi que você... foi no momento de dificuldade que você Deus teve esse sabe encontro. quantas vezes me segurei, eu olho pro Roberto e falo, sim. Foi no momento de dificuldade. Pode focar aqui na Fernanda, que ela vai falar agora, o Evandro, vai lá. Não, foram vários momentos, assim, como diz o Roberto, em alguns, essa questão do Deus que se demonstra Quero na saber coincidência, o primeiro momento. né? Primeiro momento, Aislan, talvez demore um pouco aqui, mas o primeiro momento foi um pré-diagnóstico de câncer de mama, onde eu já estava com a biópsia marcada, e foi uma semana assim prepara a audiência, agora segura, uma semana de muita tensão, e quando eu fui para realizar a biópsia, e foi assim, oração intensa, pensei, Senhor, já me imaginava definhando, sabe, porque você não pensa em... Sim. Eu, pelo menos, não pensei, Sim. né? E aí eu entreguei e no dia para coletar a amostra para biópsia eu não tinha mais nada, sabe? Ali você fez o teu pedido mais sincero que poderia existir. E é ali que iniciou o seu desarmamento, né? Desarmei, porque sabe o que, Aislan? E para mim, a minha fé ela se demonstra, mas não é um choro de tristeza e eu vejo muitas pessoas assim, sabe, que demonstram a fé, sei lá, sendo transparente. E eu choro, eu realmente choro, Sim, de verdade. sim. Às vezes tenho um hino que me comove um pouco mais. E assim, quando a gente fala de sem julgamento, não sei o que, gente, eu sou católica, eu cantar um louvor, as pessoas pedem de que igreja eu sou, se é dessa, se é daquela, mas eu sou católica. Mas sim. eu louvo a Deus cantando Sim. todo dia. Antes de vir para cá, eu estava ali na bateria da minha playlist e adoro o hino. E essa questão de me desarmar, a partir do momento que eu entreguei, que eu percebi o quão vulnerável eu sou enquanto ser humano, eu pensei, Deus é contigo e eu acredito e vamos lá. E a reação da enfermeira, eu estava na maca, a reação da enfermeira, o doutor olhando os exames novamente, e ali eu entendi, foi como se ele me dissesse, tô te mostrando que tem algo maior, sabe? Porque antes era a Fernanda do questionamento, era justamente o que você disse. Mas por que todo mundo? Por que? Como assim eu vou ouvir? Como que vai conversar comigo? Veja só, nos bastidores eu perguntei para o Roberto, não sei como que é com ele, mas essa questão de, não sei como que é você em casa, teu relacionamento com Deus, mas eu tinha a sensação de que eu tinha que ouvir uma voz. E hoje em dia não necessariamente eu ouço, mas eu me pego respondendo, agradecendo. E detalhe, Aislan, um detalhe de cada livramento, das coincidências. Quando que foi? O dia que eu vim tirar as fotos aqui para aquilo que a gente sabe que é. Fala agora porque ficou estranho. Um spoiler que não é spoiler. Deixa eu fazer as contas, já vai ter Fala agora porque ficou estranho essa tua fala aí, né? O dia que eu vim tirar uma aqui para foto tirar as daquilo? fotos aqui no Mangue Mídia, Para o evento. para um evento aí que vai rolar, não sei que dia do calendário que vai passar esse episódio, mas beleza. Mas eu era escuro já e eu vim na preferencial e cortaram minha preferencial com a luz apagada. A primeira reação é agradecer a Deus pelo livramento. A primeira reação. Não é xingar, não é, sabe? Não é preferência minha, e pipi, sabe? Não. A primeira reação é agradecer pelo livramento.
Essa sabe? Fernanda é uma Então, comédia. né? Senhor não é pecado. Brincar enquanto eu falo do Senhor. Não, ele me conhece. Não, Então, questão de você estar a todo momento contando, agradecendo, pedindo, posicionando. E a gente não precisa ter a resposta de tudo. Não, meu Deus, quantas decisões eu tomei, porque eu pensei, opa, é o sinal de Deus que eu pedi ali. Ao que tudo indica, Fer, você esteve numa escutativa para Deus. E escutativa é o tema do nosso próximo episódio aqui do Muito podcast. bom. Infelizmente, Linkou bem aí. infelizmente o nosso Adorei. programa de hoje está acabando. Sério? Nos vemos na quinta-feira da semana que vem. Agradecimentos aqui mais uma vez. A Super Popular, a farmácia que está junto ao Super Mercosul, Guilherme, Vanessa e a galera que está ali, a Liz, né? O Léo está dando uma ajudinha, agora saiu, mas tá aí nos finais de semana. Obrigado aí, um abraço pessoal da Super Popular e também pessoal da HS Tintas. A Sara, esposa do nosso amigo Josélio, assiste todos os podcasts nossos. Isso, aí. Sara. Isso, Muito obrigado, Sara. Sara. Comenta lá, Sara. Abração. Obrigado, Sara. Comenta aí sempre que puder, tá? Até semana que vem, pessoal. O tempo esgotou. Tchau. Tchauzinho lá pra Total nossa de câmera. 2 episódios chorando. Até semana que vem.